Pô, quero dar uma analisada sobre um vídeo que rolou agora numa live do Casimiro sobre a questão de barco viajando contra o vento. Cara, como é que isso é possível? E tudo isso começou pelo símbolo do Vasco, o novo símbolo do Vasco, colocando lá a condição, e ele fez uma análise bem interessante. Dá uma olhada aí. Moleque, tá aqui o escudo do Vasco, né? A vela do Vasco, a vela, tá aqui, ela tá apontada pra cá, né? Pra cá. Então, o vento tá batendo aqui, pro barco ir pra frente, né? A vela tá pra cá. Só que essa bandeirola, ela tá pra trás, ou seja, o vento tá pra cá, tá ligado? O vento tá levando o barco pra cá, pra frente. Só que tem um outro vento que tá levando essa bandeira a tremular pra trás. Se o vento tá ventando pra frente, se tá ventando pra frente, isso aqui não vai pra frente, vai pra trás? Por que a vela não vai pra trás? Físicos, me explica. Olha lá, você vai notar então o seguinte, que a grande discussão aí é, pô, mas a vela tá para um lado, a bandeirola tá para o outro, essa bandeira do VAR, como é que funciona o vento para um lado, o vento para outro? Como é que é essa jogada? Velho, olha só o esquema, a gente tem toda uma análise para ser feita aí, que pode muito bem ser avaliado para nós pela hidrodinâmica. Até o formato da vela passa a ser importante, porque vai se assemelhar muito à questão da forma que eu tenho a asa do avião. Mas enfim, a nossa análise vai ser mais simples, mais direta. Me acompanha aí, vê o que você avalia em cima dessa proposta. Olha só, galera, olha que massa. Nós vamos colocar esse barquinho para se deslocar contra o vento. Então, o que está rolando lá? Para você ter uma análise, então, de forma mais direta, o que a gente teria? O vento está vindo aqui nessa direção, vai sofrer uma pequena inclinação. Agora, olha a bandeirola lá em cima. Essa bandeirola está no sentido do vento, né? Teoricamente, como o símbolo do Vasco está representando. Aqui eu tenho no sentido do vento e aqui eu tenho a vela no sentido contrário. Então, o que está rolando lá? Então, de fato, o que acontece é o seguinte. A ação do vento, ela vai tangenciar a vela. Tangenciar. Como assim tangenciar? Ela vai tocar a vela, obrigatoriamente, num ângulo relativamente pequeno. Então, o que isso vai provocar? A força do vento vai agir sobre essa vela, chegando com velocidade V1 e saindo com velocidade V2. O que a gente sabe muito bem? Qualquer objeto que você toca em um outro corpo, ele vai perder energia. E uma vez que ele perde energia, ele vai transferir essa energia que ele tem para o outro. Então, imagine, a massa de ar está vindo com a velocidade V1, vai tocar na vela, vai perder um pouco dessa energia. E quem vai ganhar? A vela, consequentemente, o barco. De boa? O que vai rolar aqui? Ó? Olha só um sistema, então. Ficaria para nós assim, para poder realmente avaliar esse conjunto lá. Essa velocidade V1 para poder ilustrar essa função lá para gente. Olha a jogada, galera. Por exemplo, aqui eu tenho a velocidade V1, me acompanhe aí. Aqui eu tenho a velocidade V1, orientada aqui, e ali segue a velocidade V2. Por exemplo, essa relação de velocidade, ela vai promover em relação à vela forças. Então, como que ficaria essa função? Lembra lá da segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton propõe a força resultante será medida como massa vezes a aceleração. A força resultante, vetor, será igual a massa vezes aceleração, delta V, vetor, sobre delta T. Quem que é esse delta V? Lembra bem? A força resultante, vetor, é igual a massa vezes velocidade final, V2, menos velocidade V1, sobre o intervalo de tempo. Então, é para nós o trabalho aí. De boa? O que vai rolar ali agora? A nossa intenção é conhecer qual é esse vetor V2 menos V1. Como é que ficaria essa história? Olha lá, galera, aqui está o vetor V2. Olha lá no desenho original. Então ele ficaria assim, ó, vetor V2. Tem mais ou menos essa cara, vamos colocá-lo aqui retinho. Ó, tá lá o vetor V2, orientado aí. Agora você tem que representar, de acordo com a relação de Newton, o vetor menos V1. Quem que é esse menos V1? Se o vetor V1 tem uma direção, o vetor menos V1 tem sentido contrário. Então, se ele tem sentido contrário, vamos representar ele aqui, ó. Galera, esse aqui seria para nós o vetor menos V1. Olha lá, menos V1. Orientado, então, nessa direção. Poxa, cadê o vetor resultante, o ΔV? O ΔV é a soma do V2 com o menos V1. Se você vai somar esses dois vetores, encaixa então para nós um modelo desse, ó.
Esse aqui será para nós o ΔV. Galera, se esse é o ΔV, de acordo com a segunda lei de Newton, de acordo com o ΔV, temos a aceleração e a força. Então estará aqui, ó, orientadamente, a aceleração, nesse sentido, e obrigatoriamente a força. Aqui está a aceleração e também estará quem para nós, ó, nessa direção? A força. Só que essa daqui é a força de quem em quem? Galera, essa daqui é orientada para nós como a força da vela no vento. A força que a vela está fazendo no vento. Vela fazendo no vento, ok? O que nós queremos entender nesse caso? É o que ocorre com a vela, o que ocorre com o barco. Então, lembra da terceira lei de Newton? Ação e reação. Então, se é ação e reação, o que vai virar? Se essa daqui é a força da vela no vento, galera, a reação obrigatoriamente será contrária. Então, estará para cá, ó. A força necessariamente aqui, olha, do vento na vela. Ué, Greg, mas se essa força do vento na vela desse jeito, então o barco deveria ir nessa direção. Então está incorreto o processo. Calma. Olha só que massa que rola agora. Olha aí, galera. Então, dessa forma, num olhar mais simples, eu vejo a força que o vento está fazendo no barco, certo? Detalhe, se fosse uma jangada, se fosse uma boia, se fosse qualquer outro elemento, ele seria arrastado naquela direção. Mas o barco, ele tem ali embaixo uma linha, que é uma quilha, que é para nós, imaginando o barco de forma geral, o ponto linear, onde tem ali alguns outros elementos, mas principalmente é uma quilha. E essa quilha, o que ela vai fazer? Quando alguém está tentando empurrar o barco nessa direção, ela vai reagir. Ela vai reagir perpendicularmente a essa quilha. Perpendicularmente, então quer dizer que surgirá para nós aqui, olha, uma força orientada dessa maneira. Alguém está tentando empurrar o barco, galera. Então, essa força F1 que eu vou chamar. Alguém está tentando empurrar o barco naquela direção. Ok. Há uma reação, uma resposta disso, a quilha empurrando no sentido contrário. Se ocorre o sentido contrário, ficam duas forças. Primeiro, a força que a massa de ar está fazendo no barco, que é para nós essa força do vento, e a força que a água está fazendo no barco. Através da quilha, a água está fazendo a força no barco. Imagina lá embaixo do barco, aquela parte submersa mesmo. O barco tenta ser arrastado e a água está exercendo uma força contrária. Então, resultado, ficou a força da água de um lado e a força do barco do outro. Cadê a resultante dessas duas, velho? Faz a resultante aqui, ó. Lembra? Naquela questão de vetores, ó. Trabalhando essa resultante envolvida, aqui está a cidadã, ó. Galera, essa para nós, então, será orientada como a força resultante. Beleza. Ah, Greg, mas essa força resultante, ela não está perfeitamente contra o vento. Lembra qual a direção principal do vento? Greg, eu nem lembro mais. Lembra sim, garotinho, ó. A força do vento está aqui, mais ou menos, ó. Orientado lá como a velocidade do vento, né? Orientado aí pra gente. Ah, então não é contra o vento. Sim, ele está quase contra o vento. Aí o que ocorre pra gente é assim, na navegação, o que a galera vai fazendo? Vai trabalhando em cima disso. Olha só o resultado que vai acontecendo. Olha só, galera, então o que acontece? Necessariamente o barco vai se mover ao longo dessa linha rosa. Então o barco vem aqui, muda a vela, aí ele vai para lá, muda a vela, aí ele vem para cá, muda a vela, ele vai para lá, e é uma opção que você tem de obrigatoriamente navegar contra o vento. Imagina, você tem que chegar, tem que chegar na sua casa, tá lá de boa, mas o vento tá contrário. Se o vento tá contrário, então não tem como ir agora. Vou ter que esperar o vento virar. Não. Você tem como navegar contra o vento. Aí você vai fazendo esse zigue-zague até realmente conseguir chegar. Por isso que no símbolo do Vasco tá lá a vela orientada num sentido e a bandeirola no sentido contrário. De boa? A vela está obrigatoriamente recebendo essa força oriunda do vento e a bandeirola está lá apenas no sentido contrário, não tem nenhum evento sobre ela. Tranquilo? Tá lá de boa, explicado aí esse evento.
essa polêmica provocada pelo Casimiro. Valeu, galera. Esse foi mais um Física Pop, professor Greg na área, hein? Fica esperto aí. Valeu, valeu, valeu. Abraço.